E arquitetou! Bem-vindo! Então, nesse vídeo eu vou falar sobre 7 estilos de decoração, estilos que eu escolhi, estilos que eu coloquei no Instagram, com mais detalhes, mais imagens. Aqui eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles. E no primeiro grupo, eu separei em 2 grupos, tá? No primeiro grupo, eu vou falar do escandinavo, do noir e minimalismo. Eu vou citar logo a diferença entre os três. Que no escandinavo, ele é um equilíbrio entre o preto e o branco. Você vai ver também outras cores, mas as cores principais são essas. Já no noir em português, você vai ver a evidência com a cor preta. E no minimalismo, você vai ver a evidência na cor branca e poucas cores compondo aquele ambiente. No segundo grupo, eu vou falar do boho, retrô, rústico e industrial. E vamos ao primeiro grupo. Vou sempre olhar ali na minha colinha para não errar, não fazer feio na frente da telinha, né? Então tá. Então, nesse primeiro grupo, vou falar do escandinavo. O escandinavo, ele remete a países como o da Suécia, da Dinamarca, da Noruega, da Finlândia, da Islândia. Existe um charme nesse estilo e elementos estrategicamente bagunçados, tá? Cores claras que trazem luz para os ambientes. Isso por quê? Porque lá nesses países é de clima diferente daqui do Brasil. Eles têm um clima mais frio e tem dias curtos, tem também, às vezes, dias mais nublados e por isso eles precisam de cores que dêem um charme no ambiente deles. Eles precisam de cores que vão fazer com que o ambiente deles fique mais aconchegante, fique mais iluminado, para aproveitar justamente a parte mais ensolarada do dia, a parte que tem mais luz, tá? E esse estilo começou por volta de 1897, com a exposição de artes e indústrias de Estocolmo. O auge do estilo foi na década de 1950. As cores são um ponto-chave desse estilo. E referências deles, você vai perceber bastante que tem referência do natural. Tem o uso de plantas, mas não são muitas, uma ou outra vegetação. Tem também estampas, alguns elementos em madeira, algodão e pedras. Eu vou colocar aqui para você algumas imagens para você verificar como é esses estilos, tá? E entender melhor como é que funciona. Já no estilo noir, no bom português, e em francês noir, tá? Nós temos ali uma elegância, nós temos uma decoração mais básica, nós temos o preto em evidência e junto com ele tonalidades mais escuras. Nós vamos ter também detalhes decorativos nas cores branca ou cinza. E a data desse estilo é por volta de 1940 a 1950. Outros detalhes desse estilo no ar é madeira, listras, mosaicos em preto e branco, tá? Você vai ver que a evidência nesse estilo é mais a cor cinza, a cor preta, tá? E vai ficar bem interessante se você gostar dessas cores. Vou colocar umas imagens para você ver e decidir como seria esse estilo. E já o estilo minimalista é o estilo que a estética e a funcionalidade andam juntos. E elas devem estar bem alinhadas. Por quê? Porque o ambiente, ele deve estar bem decorado. Ele tem que ter uma função para aquele ambiente. Não é só um ambiente que é decorado que você não vai usar, tá bom? Qual que é a época que surgiu? Surgiu na época em que as pessoas deveriam viver somente com o essencial.
por volta do período pós-Segunda Guerra Mundial. Então ali as pessoas não tinham muitas coisas para comprar, nada de elegância, só o essencial era o que valia ali naquele momento. Então, iniciou no início do século XX, né? No Brasil, o estilo despontou na década de 1980, ok? E o estilo, ele pede poucos móveis, superfícies lisas e polidas, sem muitas peças decorativas. O uso da cor branca é bastante evidente e é bem comum. É fácil de ver plantas, madeira, uma ou outra cor em evidência. Sendo que essas cores em evidência não vai ser, por exemplo, eu gosto de branco, tá, eu quero ser minimalista, mas eu gosto do branco, do laranjado, do vermelho, do rosa, do preto, eu quero colocar tudo isso. Não vai ficar legal. O minimalismo, ele utiliza principalmente a cor branca, e quando tem uma cor, você pode usar só o verde, por exemplo, tá? Então vou usar o verde aqui, ali e ali. Nada de muito exagero, nada de muita cor junta. Se usar uma cor em evidência, você vai compor todo aquele espaço ali com aquela cor, vai ficar bem mais interessante. E também é possível ver alguns elementos do escandinavo nesse estilo e do industrial, do estilo industrial. Por quê? Porque usa-se muito o ferro, usa-se muito a cor branco e preto, normalmente no minimalismo. E é bem interessante. Confere lá no Instagram, confere aqui no Instagram, lá no Instagram, tá? Pra ficar bem interessante, pra você entender melhor como é que vai funcionar isso. E agora o estilo bobo, rústico, industrial e o retrô. O primeiro vai ser o bobo. O estilo bobo é uma derivação da expressão boêmia. Tem influência cigana que marcou algumas décadas passadas e pode ser incluído um pouco de intervenção oriental, hippie e étnica, misturando estilos exóticos, de elementos estampados e rústicos, cores em evidência. É possível criar ambientes incríveis, aconchegantes e requintados, utilizando detalhes do estilo boho, como cortinas, almofadas, pendentes e outros detalhes. A ideia é decorar de forma despojada, livre e colorida. Pode usar peças artesanais, objetos de viagem e etc. É bem marcante essas estampas, principalmente as estampas orientais e étnicas, que é possível encontrar bastante hoje em dia em almofadas, em tapetes, em vasos, vários elementos para decorar o seu ambiente. O estilo retrô é dinâmico, com impacto visual, marca principalmente dele objetos antigos, sendo elementos que informam a personalidade de quem mora na casa, sendo que esses elementos são elementos funcionais. Por exemplo, hoje em dia você pode comprar uma caixa de som em formato de vitrola, que aceite pendrive, que aceite cabo USB, Bluetooth. É possível também você encontrar outros recursos na cozinha, por exemplo, se você tem aquela chaleira antiga, uma parecida com a da Bauhaus, né? E outros objetos que você vai encontrar. A data do estilo retrô é de 1950 e 1970, muito vista ainda hoje em muitas casas. Como você pode usar? Você pode usar as formas abstratas, florais, xadrez, pode misturar o veludo, o vinil, plástico. É muito interessante ver também alguns quadros onde tem o vinil ali como a base, só colocar uma fotinha em cima, fica bem interessante. Dentro desse estilo é fácil de ver cores juntinhas
estampas também. E ao mesmo tempo que esse estilo deixa o usuário livre, ele deve ser dosado para não causar uma estranheza, um resultado negativo. E o estilo rústico? Ele vem no estilo das casas antigas de campo e da vida rural. Isso se deve pela característica do material madeira, que é muito utilizado, muito visto, é um dos principais ícones desse estilo de característica. E a prioridade desse estilo é optar por elementos naturais. Você vai ver plantas, você vai ver ali o couro presente, você vai ver quadros de paisagens naturais e outros elementos. Pode também ser incluído o artesanato, tapeçaria, almofada, colchas, mantas. Pode ser uma manta no sofá, fica bem interessante. Bem como cestos de palhas decorativos na sua sala, quadros em cerâmica, peças de decoração. Essas que também são passadas de geração em geração também valem no estilo rústico. Nas paredes, né? Pode também usar retratos envelhecidos, algumas ferraduras, espelhos com molduras antigas, fica bem interessante. É um estilo que eu acho muito bonito e eu gosto muito, fica muito legal. E o último, o estilo industrial. Esse estilo, a ideia surgiu em Nova York entre as décadas de 1950 e 1970. Onde era isso? As pessoas utilizavam-se de espaços industriais abandonados que deram lugar a lares improvisados. Na época, esses estúdios e galpões foram transformados aos poucos em lofts, apartamentos e de improviso. A maioria dos espaços dispensava o uso das paredes, produzindo ambientes integrados. E os materiais que a gente pode perceber nesse estilo são tubulações aparentes, madeira, metal, o tijolinho, o concreto, muito concreto, das cores cinza, laranjado, azul, ambas separadas, tem também o amarelo, né? Fica bem interessante. Isso para contrastar com a cor do cinza, tá? Que vai mais no cimento, ok? E esse ar industrial também, ele não só tá nesses elementos, mas também pode estar em detalhes como móveis, acessórios, tudo sendo em perfeita harmonia. E tem que ter cuidado porque se você causar um exagero ali desses materiais, colocar sem ter uma devida organização, vai ficar parecendo que seu ambiente está muito bagunçado. E também vai parecer que você está sendo desleixado. Então é preciso mensurar e dosar essa quantidade de elementos no seu projeto, no seu ambiente. Use também janelas grandes, se aproprie da luz do sol, da entrada da luz no seu ambiente. Os pisos rústicos em cimento queimado fica bem interessante. E as cores podem ser evidenciadas em objetos menores, tá? Se quiser usar num sofá, de repente é interessante o couro e algumas mantas de outras cores. Fica muito legal, muito interessante. Então, é isso. Essa é a primeira parte dessa série de estilos que encontramos em design de interiores, principalmente residenciais, é o que eu estou falando. Ok? Esses estilos, eles são genéricos, vale também para os escritórios, só que nos escritórios, que é o setor ali corporativo, ele já tem uma outra abordagem, mas as características, elas são as mesmas. E eu não poderia esquecer de dizer, dá um like aí, né? Continue acompanhando. Muito obrigada pela sua presença. Tchau, nos siga no Instagram.